Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui aos grupos online do Celebrando Restauração. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crise. Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe qual é o contexto que a gente está vivendo hoje? Não tem como a gente não pensar na atual conjuntura, no tempo em que nós estamos vivendo, sem atrelar esse contexto à palavra crise. Mas o que é uma crise? A crise pode ser definida como um estado temporal de transtorno e desorganização, caracterizado por algumas coisas. Em primeiro lugar, uma incapacidade do indivíduo ou da família para resolver problemas usando métodos e estratégias costumeiras. E uma segunda característica, um potencial para gerar resultados radicalmente positivos ou radicalmente negativos. E eu gosto de pensar principalmente nessa segunda opção, porque a crise se mostra para todos nós como uma oportunidade. Nós temos a oportunidade de nos abatermos ou temos a oportunidade de crescermos diante de uma crise. A gente pode pensar então que se existe uma crise, existem oportunidades que podem ser abertas. Quais são essas oportunidades? Eu não quero falar aqui do mundo corporativo, do mundo empresarial, não. Quero falar numa oportunidade espiritual. Uma oportunidade para que, diante das crises conjugais, familiares, financeiras, a gente possa ter uma oportunidade de exercitar a nossa confiança em Deus. E nesta breve reflexão que eu quero trazer aqui, eu quero usar como pano de fundo o Salmo de número 46. Eu quero destacar 3 versículos aqui dele, que diz o seguinte: primeiro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nesse primeiro versículo eu queria dizer para você, confie em quem Deus é. No meio da crise, Deus é refúgio e fortaleza, socorro na angústia. O segundo versículo diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no centro de todas as coisas. E o segundo encorajamento que eu quero trazer para você é exatamente esse. Diante da crise, confie que Deus está no centro de todas as coisas. Deus não está em quarentena, Deus não está em isolamento social, Deus não está limitado, Deus está no centro de todas as coisas. E o terceiro versículo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante da crise, confie naquilo que Deus faz. Ele está trabalhando. A gente precisa aquietar o nosso coração e confiar em Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui diante desse versículo que eu acabei de citar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante desse versículo, muitas pessoas pensam que elas não precisam fazer absolutamente nada diante da crise. Elas precisam ficar apenas quietas, esperando que tudo caia do céu. Mas sempre existe a nossa parte a ser feita. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse. Peter Drucker tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre os trabalhos e ações que serão necessários hoje para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é informação, é sempre o trabalho. Quais são as coisas que a gente precisa fazer diante da crise para melhorar aquilo que a gente está vivendo? Diante das crises conjugais, a gente precisa confiar em Deus, mas fazer a nossa parte para melhorar o casamento. Diante das crises de relacionamento, nós precisamos confiar em Deus, mas fazer a nossa parte para melhorar os relacionamentos. Diante das crises financeiras, nós precisamos confiar em Deus, mas fazer as nossas lições de casa
para melhorar a nossa parte financeira. E a pergunta que eu quero deixar para a gente compartilhar nos nossos grupos hoje é a seguinte: o que Deus está te conscientizando que você precisa fazer como uma oportunidade de vencer a crise? Que Deus abençoe a sua vida. Você já sabe, se puder, deixa seu like e inscreva-se aqui no canal. Até a semana que vem e um forte abraço para você.